Qual a voz que a gente decide escutar a cada instante? Aquela voz, sabe aquela voz que fica te dizendo que tu é impotente, que tu é fraco, que tu é incapaz, que tu é algo sem valor, que tu é algo indefeso, inseguro, que tu é algo totalmente desprezível, algo que é indigno? Qual voz a gente decide escutar? A cada instante a gente tem essa escolha na nossa frente. Parece muito que a gente é acometido por isso, né? Essa falação mental, essa coisa que a gente fica aqui, ó, muitas vezes, em vários momentos do nosso dia, né? Vem essas vozes, essas certezas das crenças, e elas ficam ali, ó. E o quanto a gente investe a nossa atenção, o quanto a gente investe o nosso foco nisso e tem certeza de que eu sou isso, sabe? A gente vai lá e ao invés de questionar essa voz, ao invés de questionar essa certeza, a gente embarca nela, a gente assume ela como se fosse assim, ó, eu sou muito esse pensamento, essa crença. Em quem a gente quer acreditar, né? Nessa voz que fala de um ser diminuto, pequeno, esse montinho de pó, como Jesus fala, né? Essa cerca aqui, ó. Em quem eu quero acreditar, né? Nisso ou naquilo que Deus diz que eu sou? Nisso ou na imutabilidade da criação de Deus, né? Tem uma parte na lição de hoje, na lição de revisão de hoje, né? A lição de revisão da lição 186, que diz: a salvação do mundo depende de mim. E aí tem uma parte nessa lição que é dito assim, ó: faze conforme a voz de Deus te indicar. E se ela te pedir algo que pareça impossível, lembra-te de quem é aquele que está pedindo e quem estaria negando. Em seguida, considera isto: quem tem mais probabilidade de estar certo? A voz que fala pelo Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas exatamente como são, ou uma imagem distorcida de ti mesmo, confusa, desnorteada, inconsistente e insegura de todas as coisas? Não deixes que essa voz te dirija. Ao invés disso, ouve uma voz segura que te fala de uma função dada a ti pelo teu Criador, que se lembra de ti e que insiste para que agora te lembres dele. Então, o quanto, né, durante o nosso dia a gente deixa assim, ó, eu me deixo ser dirigido por essa voz, ao invés de tomar uma decisão firme diante ali, ó, da vontade da crença de dizer que eu sou muito aquilo e dizer não, isso não é a criação de Deus, isso não é o que eu sou. E isso é algo que não é feito por porque parece que quando a gente fala assim, né, que eu tô me vendo fraco, indefeso, inseguro, incapaz, parece que eu tô falando de mim aqui, né? Parece que é como se a Júlia estivesse se vendo fraca, indefesa, ou você aí tá se vendo dessa forma. Mas não é sobre uma pessoa. Por isso que ele fala que a salvação do mundo depende de mim. Por quê? Porque isso está sendo confirmado numa consciência. Então, se a consciência ela tá aqui, ó, mantendo esse senso de ser fraco, de ser algo sem valor, eu preciso que outras imagens, outras consciências, né, outras partes dessa mesma consciência venham até mim e fiquem me confirmando aqui, olha como tu é uma coisa sem valor, olha como tu é uma coisa indefesa, fraca. Então, a salvação do mundo depende de mim, porque quando a gente está se observando, e aí vem essas vozes, né, vem essas certezas, e a gente questiona e a gente diz, quem é esse que tá trazendo isso aqui, ó? Da onde está vindo isso? De que fonte está vindo isso? Se isso está falando de fraqueza, então isso tem a ver com Deus? Deus pensaria assim de si próprio? Então, se não está vindo de Deus, então está vindo de uma percepção equivocada, está vindo de algo que não existe. Então, se eu questiono essa voz, eu estou questionando por toda a consciência. Então, eu libero a consciência de ter que ter mais, aqui ó, mais cenas, mais coisas que me tragam isso. Isso é a salvação do mundo, isso é a liberação da consciência. E não essa liberação que muitas vezes a gente quer e insiste em querer se liberar de sensações. Nesse lugar, quando a gente tá assim, né? Eu quero
É parar de sentir essas coisas, né? A gente pensa que tá em paz, de que tá realizando a correção da percepção é parar de sentir essas coisas, assim, ó. Quando eu não tiver mais sentindo isso, aí eu tô vivendo, aí eu tô na experiência. Mas não é isso. A experiência do perdão não é isso, né? Eu fico querendo, ao invés de crer para ver, eu quero ver para crer. Então, primeiro eu quero ver, eu quero os efeitos, eu quero que os efeitos sejam resolvidos, mas se eu não estiver olhando para a causa, enquanto a gente ainda colocar valor nessas crenças, o quanto eu quero resolver elas no mundo, a consciência, ela não vai deixar de experimentar isso, porque deixar de experimentar certas coisas aqui, as sensações, elas são só um reflexo, né? São só um reflexo das decisões tomadas na consciência, ali na certeza da consciência. Então, se ela ainda tá aqui, ó, mantendo esses valores, ela vai continuar experimentando os efeitos. Então, não adianta querer tirar as sensações se as certezas estão sendo mantidas ainda. Por isso que a gente precisa olhar aqui, ó, quando tá vindo a interpretação, não importa quantas vezes isso tenha que acontecer. Porque o que é a experiência não é deixar de vir aqui aos condicionamentos. Por quê? Porque a consciência, ela treinou se sentir separada, né? Ela treinou lá, acreditou no pensamento de separação. Então, ela treinou incessantemente se sentir esse autoconceito, se sentir essas crenças. Então, não é de uma hora para outra que vai assim, não vai vir convites aqui, ó, para confirmar a mesma coisa. A consciência, ela enfatizou muito isso. Então, mesmo ela tendo enfatizado, por isso que Jesus fala, tem uma parte que ele fala que eu preciso de um esforço inicial. Inicialmente, eu preciso de uma disponibilidade e de um certo esforço, empenho de não me confundir, de ficar aqui, ó, a cada vez que vier um condicionamento, a cada vez que vier uma certeza diante das pessoas aqui, das situações, eu manter um posicionamento firme, assim, ó. Eu acredito muito nisso, que não é negar, mas é cada vez mais parar de se ver de dentro daquilo ali. Porque o que nesse instante a gente está fazendo, né? A gente está de dentro de uma arrogância, que é o que ele fala nessa lição. Jesus fala assim, ó, tu tá numa arrogância, porque tu tá se vendo algo separado de Deus. Isso é arrogância, é eu me ver dentro de um limite, dentro de uma forma, e aí atribuído a todas essas crenças. Então, eu tô sendo arrogante quando eu tô aqui me sentindo fraco. Eu não tô sendo humilde, eu tô sendo arrogante com a criação de Deus. Pensa, a criação de Deus é tudo e eu tô me vendo uma bostinha aqui. Então, eu não tô me vendo de uma forma humilde, eu não tô sendo humilde de me reconhecer como sendo tudo. Isso é humildade. Então, se eu tô fazendo essa imagem, o que vai acontecer, né? Eu vou continuar aqui, ó, me aprisionando dentro da ideia desse corpo. Então, eu não tenho que negar, eu não tenho que deixar de sentir. Eu tenho que, cada vez que vier esse condicionamento, eu não... como se fosse baixar a bola, né? Eu vou lá e aí eu vejo o condicionamento e aí eu decido diante dele, mas muitas vezes o que a gente faz é voltar para a mesma coisa, é a atração da culpa, né? A gente decide e daí, não, mas nessa situação aqui muda um pouco a forma, né? Nessa situação aqui, de novo, eu me confundo aqui e digo que eu sou isso. Então, por isso, muitas vezes a gente experimenta essa oscilação ali, ó, essa oscilação grande entre a experiência, porque a gente não é convicto e não mantém uma convicção constante. Então, essas lições, elas são para isso, para que a consciência passe agora a fazer isso de forma mais constante, né? A lição de hoje é a lição 206. E essa lição, ela traz ali o tema central, né? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. A salvação do mundo depende de mim. E aí é trazido assim, ó, as dádivas de Deus me foram confiadas, porque sou seu filho e quero dar as suas dádivas onde ele quer que estejam. Então, o dar as dádivas aqui, em primeiro lugar,
a consciência ela precisa aceitar para si, né? Foi o que foi falado em várias lições já, né? A salvação, a expiação é primeiro eu aceito para mim, primeiro eu aceito aqui as dádivas de Deus para mim, no sentido de eu não quero mais as dádivas, essas aqui, ó, que eu fico tentando resolver essas crenças, e aí eu fico aqui, ó, obtendo coisas do mundo, querendo coisas, valores, atribuindo significado a isso, então eu não quero mais as dádivas do mundo, eu quero receber as dádivas de Deus, e para isso eu preciso desistir do autoconceito que eu mantenho de mim mesmo, né? Eu preciso desistir dessa autoimagem que eu faço de mim. E aí, desistindo dessa autoimagem, então eu vou dar as dádivas no sentido de, se eu tô aceitando para mim, então outras consciências também podem aprender com essa mesma decisão, que foi o que Jesus fez, né? Jesus aceitou ser essa demonstração da verdade para ele, ensinar aqui, ó, para a consciência, e automaticamente outras consciências podem vir e, e ensinar para si a mesma coisa. Porque a demonstração pode ser dada, mas o que cada um vai escolher aprender em cada momento, isso depende de cada um. Isso não depende da minha decisão aqui, ó. A minha decisão é a minha decisão. Eu não posso fazer ninguém decidir de uma forma em que eu diga assim, tu tem que decidir, tu tem que fazer. A consciência vai escolher no momento em que ela quiser deixar de se ver dessa forma. Então, o que a gente tem que aceitar, em primeiro lugar, é para nós aqui, ó. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E não como um mantra e como uma negação daquilo que a gente acredita. Mas é justamente para a gente poder olhar para isso que a gente acredita e parar de se confundir. E parar de ter a mistura, porque o que a gente faz é uma mistura. A gente atribui o existir, a existência, através dessas crenças e então nesse corpo. E aí por isso que parece que a verdade sou eu aqui, ó. A verdade é esse corpo. Por isso a consciência, quando ela vai olhando para essas crenças e não atestando mais que é elas, vai haver a separação do que é consciência, do que é existir e do que é aqui, ó, essa ferramenta agora como um meio de comunicação, né? Não é mais, esse corpo não é visto mais como um fim, como se tudo fosse para mim, tudo fosse para chegar nesse corpo aqui e esse corpo aqui ser a vida, ó. Isso aqui é só um meio de comunicação para a consciência continuar ensinando para si que ela é como Deus e não mais as imagens que ela fez. Então, esse é o convite para a gente descansar, né, ter o descanso em Deus e parar de se confundir com essas vozes, né, durante o dia que ficam trazendo essa imagem que não é o que nós somos. Então é isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.